Um dos assuntos que eu tava mais correto aí nesses últimos meses era a respeito do envolvimento do The Rock na DC e da velocidade com que ele tava tentando fazer as coisas dentro dessa empresa, e agora a gente tá vendo o desenrolar de tudo isso. Então hoje eu gostaria de falar a respeito do The Rock, a respeito de Shazam 2 e também de Adão Negro. Então, vamos lá! Então, pessoal, vocês já devem ter visto aí nas redes sociais muitas pessoas culpando o The Rock não só pelo fracasso ali de Adão Negro, né, que ficou bem aquém das expectativas para um filme com um orçamento altíssimo ali na casa dos 200 milhões de dólares, com mais um orçamento de marketing gigantesco, e agora a gente tá vendo o The Rock sendo culpado também por Shazam 2, né, pelo fracasso absoluto de Shazam 2, já é praticamente zero a chance do filme se pagar, então é mais um flop colecionado ali pelo universo DC nesses últimos anos. E como eu falei, eu venho falando disso há bastante tempo, desde que o The Rock aparecia nas entrevistas falando a hierarquia do universo da DC vai mudar e etc, desde a sacanagem que ele fez lá com o Henry Cavill, anunciou o Henry Cavill, depois o Henry Cavill foi basicamente demitido ali, né, pelo James Gunn. Então tem um monte de situações, tem situações inclusive lá no filme do Super Pets que ele exigiu participar do filme como produtor, né? Então ele entrou lá com a empresa dele, Seven Bucks Productions. A mesma coisa aconteceu no primeiro filme do Shazam, né? O primeiro filme do Shazam também foi coproduzido pela Seven Bucks Productions, que é a empresa, né, do The Rock com o Hiram Garcia. Então a gente vê que ele estava participando ativamente da produção desses filmes, e muitas pessoas consideraram na época, né, que o filme Adão Negro fracassou justamente por causa de muitas decisões tomadas pelo próprio The Rock. A maior das decisões, na minha opinião, é que ele mesmo escolheu dividir os dois personagens. Ao invés do Adão Negro fazer o vilão ou do Shazam ou do Shazam 2, eles decidiram separar os dois personagens e ter um filme somente do Adão Negro, que acabou não fazendo tanto sentido assim, né, se a gente for olhar a mitologia da DC. Esses personagens pelo menos costumam ser inimigos ali nas histórias, então não fez tanto sentido assim a gente ver um filme do Adão Negro, um filme do Shazam que não tinha o Adão Negro, e o filme do Shazam 2 que também não tinha participação do Adão Negro de nenhuma forma mais significativa. Então, pra mim, esse foi o principal motivo para esses três filmes, né, se a gente incluir o primeiro Shazam, o Adão Negro e agora o segundo Shazam, para esses filmes não terem deslanchado. Eu acho, pelo menos, que se no primeiro filme do Shazam o Adão Negro já fosse o vilão e a gente já tivesse visto The Rock num momento em que os filmes de super-herói estavam ali num momento melhor, né? Obviamente antes da pandemia e etc., eu acho que o filme poderia ter sido um sucesso muito maior. Ao invés de fazer 366 milhões de dólares, esse filme poderia possivelmente ter ficado na casa dos 500 milhões, quem sabe, ali no nível de um Homem-Formiga, que era bem possível, né, para um filme com o Zachary Levi e com The Rock. Lembrando que o The Rock também não queria o Zachary Levi, né, no papel, ele queria o Armie Hammer. Eles acabaram não conseguindo, não sei por qual motivo, o The Rock não conseguiu impor, né, tanto assim as suas ideias no início, e eles acabaram fazendo o filme do Shazam com o Zachary Levi. Então, pra mim, se a gente olhar por esse lado, eu concordo que o The Rock pode ter sido o grande responsável pelo fracasso desses três filmes. Eu tô considerando o primeiro Shazam como um fracasso, mas ele acabou dando um certo lucro, né? Se a gente fizer uma análise um pouquinho mais aprofundada, o filme custou 100 milhões, acabou trazendo 366, então não é que foi um filme que fracassou, eu tô dizendo, né, o fracasso desse sub-universo dentro do universo da DC, que é esse universo do Shazam e do Adão Negro. E como eu falei, cada vez mais reports, né, cada vez mais relatórios estão saindo a respeito do The Rock. Teve aquele relatório horrível, né, que eu fiz um vídeo aqui pra vocês, que o The Rock mentiu as informações, que o The Rock fez ali uma planilha falsa com números errados pra mostrar. Aí ele foi lá e postou no Instagram, olha, o Adão Negro foi um sucesso. Claramente ele tava correndo ali atrás do prejuízo pra tentar provar de alguma forma que o Adão Negro foi bem sucedido, o que o filme não tinha sido. E aí veio o último prego, né, nesse universo aí, quando James Gunn foi anunciado, quando eles falaram, ó, agora a DC tem um novo xerife. O The Rock estava tentando assumir esse papel, pelo menos nos bastidores, né? Talvez fosse ali o Hiram Garcia, talvez não fosse ele a cara, né, desse universo DC. Aí o James Gunn chegou e falou, ó, não tenho planos, né, pro Adão Negro no futuro. Eles fizeram um post, um elogiando o outro ali, mas claramente dava pra ver que tinha muita coisa acontecendo nos bastidores.
Só que eu tenho que defender um pouquinho, né, pelo menos o The Rock, mesmo depois de ter atacado ele em todo esse período aí dessa situação envolvendo ele e a DC. Eu acho que as pessoas estão indo um pouquinho demais pro outro lado, falando que tudo que aconteceu agora no Shazam 2 é culpa do The Rock, porque saíram novas notícias aí falando que ele impediu que algumas participações acontecessem, então isso afetou a bilheteria do filme e etc. Na minha opinião, isso não afetou a bilheteria do filme de forma alguma, né? Como eu vou mostrar pra vocês aqui a reportagem. Como eu disse, eu acho que o que o The Rock fez que afetou as bilheterias aconteceu lá no início, foi o fato do Shazam e do Adão Negro não terem se encontrado no primeiro filme, ou pelo menos no segundo filme, né? Ser o grande encontro ali entre os dois personagens. Eu acho que esse foi o grande erro dele, mas não esses errinhos que eles estão falando aqui. E eu fico feliz em saber, né, que essas verdades estão sendo reveladas, porque como o próprio Zachary Levi disse, que é um cara que eu gosto bastante, eu assistia a série Chuck com ele, né, ele falou: a verdade vos libertará, quando ele estava comentando em um post a respeito da influência do The Rock no filme Shazam 2. Né, aqui ó, Zachary Levi apoia relatório que Dwayne Johnson rejeitou cena pós-crédito em Shazam, Fúria dos Deuses. A verdade vos libertará, escreveu Levi no Instagram. Essa reportagem é de hoje. Né, ó, Zachary Levi estava lançando raios na terça-feira, depois que circulou um relatório de que a estrela de Black Adam, Dwayne Johnson, bloqueou personagens do filme de The Rock aparecendo em uma cena pós-crédito no filme Shazam, Fúria dos Deuses. Já se sabia que os membros da Sociedade da Justiça da América de Adão Negro estavam originalmente programados para aparecer em Fury of the Gods, com o cineasta David S. Sandberg dizendo ao Hollywood Reporter que a cena se desfez 3 dias antes de começarmos a rodar as câmeras. Então, 3 dias antes de começar as filmagens, eles ficaram sabendo que eles não poderiam utilizar alguns personagens e eles acabaram substituindo por outros personagens, né, pelos personagens lá do Peacemaker. Na terça-feira, o The Wrap informou que Johnson impediu que os personagens aparecessem em Fury of the Gods e que o ator e produtor também cancelou uma participação especial de Levi em Adão Negro. Então ele estava impedindo o Zachary Levi de participar de Adão Negro também. E é isso que muitas pessoas estão alegando, né, que afetou demais as bilheterias. Ah, porque se o Shazam tivesse participado de uma cena pós-crédito no Adão Negro, isso teria ajudado nas bilheterias. Eu tenho certeza que não. Em primeiro lugar, porque o Superman participou de uma cena pós-crédito no filme do Adão Negro, que não adiantou basicamente nada nas bilheterias. Eles incluíram o Henry Cavill, né, nas entrevistas e etc, tentaram utilizar para trazer um hype um pouquinho maior, né, pro filme do Adão Negro, não funcionou. E agora eles tentaram utilizar a Mulher Maravilha descaradamente nos trailers, no marketing e assim por diante, o que também não surtiu efeito. Eu não vi praticamente ninguém falando nem nas redes sociais comemorando a participação dela, porque eles não deveriam ter revelado isso. Essa deveria ser uma revelação para as pessoas terem na sala de cinema, que ajudaria o boca a boca, quem sabe na quinta-feira as pessoas que assistiram postando, pô, vai assistir o filme, a Mulher Maravilha tá no filme, aí as pessoas iam no sábado, no domingo e assim por diante, trazendo mais pessoas, só que eles já revelaram no marketing, afetando muito assim nas bilheterias. Lembrem-se, né, do filme do Homem-Aranha, por exemplo, que todo mundo sabia que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estavam no filme, muitos vazamentos já tinham acontecido, só que a Marvel continuou insistindo, os atores continuaram negando, eles não revelaram no marketing. Obviamente são comparações completamente diferentes, né, porque é uma coisa muito legal você ver os 3 Homem-Aranhas ali juntos, né. Não sei se a participação da Mulher Maravilha mexeria a agulha, né, digamos assim, pra muita gente, mas dá pra gente ver que nem o Superman, nem a Mulher Maravilha trouxeram público pra esses 2 filmes, muito menos os membros aí da Sociedade da Justiça, que fizeram parte de um filme que acabou de flopar. E o plano final, né, se o The Rock tivesse conseguido o papel do James Gunn, digamos assim, como grande arquiteto do universo DC, ele queria que os filmes ligassem o Henry Cavill como Superman e ele como o Adão Negro. Ele queria que os 2 personagens virassem rivais para fazer um filme, né, Adão Negro versus Superman. Obviamente existem brigas aí do Superman com o Adão Negro, mas não faz tanto sentido você pegar um universo que tem o Batman, que tem o Superman, que tem muitos outros personagens e você transformar ele em um universo do The Rock, né, interpretando ali o papel do Adão Negro. E aqui uma reportagem do The Wrap, né, só pra vocês verem o título, como Dwayne Johnson derrotou Adão Negro e Shazam 2 enquanto tentava dominar a DC. Como eu disse, isso daqui eu concordo plenamente, eu acho que as decisões dele atrapalharam e muito, né, lá atrás,
tanto o Shazam quanto o Adão Negro, mas eu não acho que essas decisões pequenas de impedir alguns personagens, de não deixar isso acontecer, de não deixar aquilo acontecer, eu acho que o universo já estava morto, né, digamos assim, quando essas outras decisões foram tomadas. E eu acho que agora a grande esperança, né, desse universo da DC tá nas mãos do James Gunn, né? Ele tá dirigindo o filme do Superman. Eu não sei se é uma boa decisão, né? Talvez fosse mais interessante ele ser só o arquiteto desse universo e não colocar a mão na massa. Afinal, né, o Kevin Feige, que arquitetou o universo da Marvel, nunca colocou a mão na massa para dirigir um filme, ele sempre foi o produtor executivo. Então eu não sei se o James Gunn perder tanto tempo, porque o cargo de diretor é muito maçante para a pessoa, né? Ele vai ter que fazer muita coisa. Então muitas pessoas já estão suspeitando que ele pode perder o foco, né, nesse universo compartilhado e focar somente no filme do Superman. Mas de qualquer forma, eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito desse assunto. Vocês acham que o The Rock é 100% culpado pelo fracasso de Shazam 2? Vocês acham que tem muitos outros fatores aí no meio? Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.